Olá pessoal, meu nome é Mário Oliveira, sou fotógrafo em Florianópolis, professor de fotografia. Eu vou começar uma série de vídeos sobre o Lightroom. Nosso primeiro assunto a ser abordado será os catálogos do Lightroom. Um assunto bastante importante para a gente entender o funcionamento do programa. Então vamos lá. Então pessoal, eu estou aqui com o programa aberto e a gente vai então, como eu falei, discutir um pouquinho sobre catálogos. Então vejam o seguinte, quando a gente abre o programa, eu na verdade estou abrindo um catálogo. E essa é uma das funções fundamentais do catálogo. O catálogo é a interface do programa. Quando eu abro o programa, eu abro um catálogo do Lightroom. E que catálogo é esse que está aberto? A gente pode identificar o nome do catálogo olhando aqui na barra de identificação do programa. Então esse catálogo que está aberto é o catálogo Lightroom 4 Catalog. Esse catálogo é o catálogo padrão do programa. Quando a gente instala o programa e abre o programa pela primeira vez, esse catálogo é criado automaticamente. A gente não precisa se preocupar com isso. O programa cria esse catálogo padrão no primeiro momento em que a gente trabalha com esse programa. É claro que aqui eu tenho o Lightroom 4 Catalog, porque isso está indicando a versão do programa que eu estou utilizando. Quem estiver utilizando o Lightroom 3, vai ler aqui Lightroom 3 Catalog ou Lightroom 5 Catalog para a versão 5. Então, essa versão é a versão 4, o catálogo padrão criado é o catálogo Lightroom 4 Catalog. E aonde esse catálogo está? Aonde é que eu posso encontrar esse catálogo? É muito simples. Para que eu possa ver aonde esse catálogo está ou foi criado, basta eu encontrar a pastinha Minhas Imagens. Então eu vou abrir aqui o meu Finder, vou achar a pasta Imagens ou Minhas Imagens, para quem está no Windows, também imagens, e dentro dessa pasta há uma subpasta criada pelo programa, não fui eu que criei, foi o próprio programa que criou, Lightroom. E aqui dentro dessa pasta Lightroom a gente tem esse catálogo, esse arquivo de catálogo. Vejam que o nome Lightroom 4 Catalog corresponde ao nome do catálogo que está aberto aqui no programa, Lightroom 4 Catalog. A terminação desse arquivo será sempre .lrcat. Então toda vez que a gente tiver um arquivo .lrcat, a gente sabe que é um catálogo do Lightroom. Eu tenho aqui outros arquivos, esses dois arquivos à direita são arquivos do funcionamento do programa, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre eles, e à esquerda a gente tem um arquivo que armazena os previews das imagens importadas para o catálogo. Vejam que eles todos têm o mesmo nome, a terminação é diferente, todos eles são Lightroom 4 Catalog, Lightroom 4 Catalog, Lightroom 4 Catalog. Todos esses arquivos se referem a esse único catálogo, que é aquele catálogo com o qual a gente está trabalhando nesse momento, é o catálogo que está aberto nesse momento. Então eu vou voltar aqui para o Lightroom e vamos ver que a gente não precisa necessariamente trabalhar com apenas um catálogo, ou com o catálogo padrão do Lightroom. Dependendo do nosso fluxo de trabalho, do nosso volume de fotos, a gente pode optar por utilizar mais de um catálogo. Essa é uma escolha pessoal, cada um vai poder definir ou deverá definir de que maneira é melhor trabalhar, com um catálogo apenas, o catálogo padrão, ou com vários catálogos, cada catálogo para um tipo de imagem. Por exemplo, catálogo de moda, para onde eu importarei todas as minhas fotos de moda. Catálogos de produto, para onde eu importarei todas as minhas fotos de produto. O importante é entender o seguinte, quando eu abro o programa, eu estou abrindo um catálogo. E aí a gente precisa identificar que catálogo está aberto para que eu não importe fotos de moda no catálogo de produto, fotos de produto no catálogo de eventos. Enfim, a gente precisa determinar exatamente em qual catálogo a gente está trabalhando para importar a foto correta para aquele catálogo que está aberto. E como é que a gente faz para criar um novo catálogo? Muito simples, basta vir em Arquivo, Novo Catálogo, e aí essa janela, criar pastas como um novo catálogo, se abre. Eu escolho o local aonde eu quero criar esse catálogo, e isso é bastante importante, é extremamente importante que eu saiba onde esses catálogos vão ser criados para fins de organização. Então, como padrão, eu recomendo que a gente mantenha o mesmo padrão que o Lightroom determina inicialmente, que é Imagens, Lightroom, a pasta Lightroom, e aqui dentro dessa pasta eu vou criar aqui um novo catálogo, vou nomear de Catálogo 01. Então, olha, escolhi
a pasta Imagens, subpasta Lightroom, e aqui dentro eu vou criar o catálogo 01. Clico em criar e o que acontece? Aquele catálogo com o qual eu estava trabalhando se fecha e esse novo catálogo que eu acabei de criar vai se abrir. Então está aqui, olha, na barra de identificação do programa, catálogo 01.lrcat. E aonde é que esse catálogo está? Está aqui, ó. Vamos abrir o meu Finder, pasta Lightroom, dentro da pasta Imagens, então está aqui, pasta Imagens, subpasta Lightroom, e aqui dentro eu tenho catálogo 01. Vejam então que eu tenho, nesse momento, o arquivo de catálogo padrão do Lightroom, Lightroom 4 Catalog, e nessa pastinha catálogo 01, o catálogo que eu acabei de criar, que é exatamente aquele que está aberto. Então eu posso, nesse momento, trabalhar com 2 catálogos. Poderia criar quantos catálogos eu quisesse. E mais importante, eu disse que o ideal seria manter um padrão de local para a criação desses catálogos para fins de organização. Mas eu posso criar catálogos em qualquer lugar do meu computador, ou mesmo em HDs externas conectadas ao meu computador, e é isso que a gente vai ver agora. Então vamos voltar aqui para o Lightroom, eu vou lá de novo em Arquivos, Novo Catálogo, e vou criar um novo catálogo. Dessa vez, ao invés de criar esse novo catálogo na pasta Lightroom, dentro de Imagens, eu vou buscar uma HD externa. Está aqui, olha, eu tenho essa HD externa conectada ao meu sistema, e vou nomear esse catálogo, catálogo underline 02. Então eu estou criando um catálogo novo com o nome catálogo 02 dentro da HD externa que está conectada ao meu computador. Clico em criar, o catálogo antigo se fecha e o novo que eu acabei de criar se abre. Então nesse momento a gente percebeu que eu só posso trabalhar com apenas um catálogo aberto. Esse é um detalhe bastante importante para a gente decidir se iremos trabalhar com muitos catálogos ou apenas com um catálogo. Os catálogos eles não se falam, não se conversam. Para que eu abra um catálogo, o outro deve ser fechado. Então se eventualmente eu preciso ter todas as minhas fotos num único local, que eu visualize todas aquelas fotos com bastante facilidade como um grupo, talvez trabalhar com vários catálogos não seja uma boa ideia. Por outro lado, se eu separo, se eu tenho o hábito de separar, de organizar as minhas imagens por assunto, por ano, por trabalho, enfim, se as fotos estão separadas, talvez seja interessante, e eu tenho muitas fotos, isso é importante frisar, talvez seja interessante usar vários catálogos. Mas o importante aqui nesse momento é perceber que esse catálogo 2 foi criado. E aonde está esse catálogo 2? Vamos ver lá. Ele está aqui, ó, na minha HD, vamos abrir a minha HD externa. Dentro da HD externa eu tenho essa pastinha catálogo 2 e aqui dentro está o arquivo catálogo 02 LRCat. E é esse catálogo que está aberto, que nós estamos trabalhando aqui. Então é importante sempre que a gente for importar uma imagem para o Lightroom, ter a certeza de que a gente está importando a imagem certa para o catálogo certo. Do contrário, isso pode criar confusão. Talvez eu abra um catálogo em que devesse ali encontrar fotos de moda e não encontre fotos de produto. Por quê? Porque importei fotos de produto para o catálogo de moda. Então é sempre importante a gente ver qual catálogo está aberto, em qual catálogo a gente está trabalhando, para importar as fotos corretas para aquele catálogo. É claro que eu posso alternar o uso dos vários catálogos que eu tenha criado. Isso é muito simples. Basta eu vir aqui em Arquivo, escolher a opção Abrir Recente e nesse menu suspenso eu tenho todos os catálogos com os quais eu trabalhei ultimamente. Então o catálogo 4, Lightroom 4 Catalog, que é o catálogo padrão do Lightroom, catálogo 01, foi aquele catálogo que eu criei inicialmente, criei na pasta Imagens, subpasta Lightroom, e catálogo 02, que é o catálogo que eu criei dentro da minha HD externa. Outra coisa importante é o seguinte, eu acabei de falar que o catálogo pode ser criado em qualquer pasta, inclusive numa HD externa. E isso é interessante, isso me permite uma grande mobilidade em relação a esses catálogos. Por quê? Porque eu posso criar um catálogo em um local, vamos ver aqui, ó, na minha HD externa, posso
transferir esse catálogo para outro local. Vejam que eu vou arrastar aqui para a minha área de trabalho. E esse catálogo continua funcionando mesmo quando eu movimento de um local para o outro. Então aqui eu tirei da HD externa, coloquei na minha área de trabalho, eu vou abrir o catálogo e ele volta, vou clicar no arquivo e ele volta a se abrir sem problema nenhum. Então eu poderia, por exemplo, criar um catálogo durante uma viagem, baixar as fotos da viagem, tratar as fotos da viagem no notebook. Quando voltar, copio esse catálogo para o meu computador de trabalho, para o computador do escritório, para o computador de casa, e posso continuar trabalhando nessas imagens. Por quê? Porque o catálogo pode ser criado em qualquer lugar e pode ser transferido para qualquer lugar do meu sistema. Além disso, eu posso criar um catálogo no Mac e usar esse mesmo catálogo num computador com Windows. Portanto, ele é cross-plataforma, ele trabalha tanto com Mac quanto com Windows. Isso é bastante interessante e facilita bastante a nossa vida quando a gente precisa ter uma mobilidade maior em relação a esses catálogos. A gente tem alguns detalhes que a gente precisa entender quando a gente fala de catálogo. Então a gente já compreendeu a localização. Esse catálogo ele pode ser criado em qualquer lugar, pode ser copiado para qualquer pasta. E esse catálogo tem uma outra característica interessante. Eu disse inicialmente que o catálogo é a interface do programa. Quando eu abro o programa, eu abro um catálogo. Além disso, ele tem outra função fundamental para o funcionamento do Lightroom. O catálogo é uma base de dados, é um banco de dados que armazena todas as informações sobre as imagens que foram importadas para ele. Então, quando eu importo uma fotografia, e eu vou fazer aqui o processo de importação muito rapidamente, depois a gente vai discutir a importação com calma. Então eu vou importar essas 3 imagens para o catálogo do Lightroom e a gente vai entender o que eu quero dizer com um banco de dados sobre as informações das imagens. Vejam o seguinte, eu tinha o catálogo 2 aberto e importei para esse catálogo 3 fotos. Vejam que se eu alternar o catálogo, vir aqui em abrir recente e abrir o catálogo 01, como eu disse, os catálogos não podem permanecer abertos simultaneamente, então o catálogo 02 é fechado e a gente vai ver então o catálogo 01. Quando eu abro esse catálogo 01, vejam que eu não encontro aquelas imagens que foram importadas. Por quê? Porque aquelas imagens foram importadas para o catálogo 02. Então, para que eu trabalhe com aquelas 3 fotos, eu tenho que abrir o catálogo 02. Aonde está o catálogo 02? Está aqui, ó. Eu sei que eu transferi esse catálogo 02 para a minha área de trabalho. Ele foi inicialmente criado aqui na minha HD externa, depois eu copiei ele para a minha área de trabalho e ele está aqui. Eu abro, clico no arquivo, abre uma janela de mensagem perguntando se eu quero reiniciar o programa com outro catálogo. Eu clico em reiniciar e aqui está então, aqui estão as 3 fotos que eu importei para esse catálogo. E aí eu estava dizendo que o catálogo é um banco de dados que contém as informações sobre as imagens. Isso quer dizer o seguinte, as imagens não estão dentro do catálogo. As imagens não estão dentro do programa, muito menos dentro do catálogo. O que eu tenho no catálogo são informações sobre as imagens. E isso que eu vejo quando eu abro o catálogo ou abro o programa, são visualizações, são miniaturas que foram geradas pelo Lightroom no momento da importação. Isso que eu vejo aqui não são as fotos, isso é muito importante. Isso que eu vejo são miniaturas dessas imagens. E no catálogo não estão as fotos, estão as informações sobre essas imagens. Então tudo que eu fizer com essas fotos, todos os ajustes que eu fizer, não são aplicados à imagem propriamente, e sim são escritos na forma de instruções no catálogo. E isso então é a base do conceito de tratamento não destrutivo. Portanto, nada do que eu faça no Lightroom é aplicado diretamente à imagem. Tudo que a gente faz aqui no Lightroom, qualquer ajuste, ele é escrito na forma de uma instrução que está associada ao catálogo. Isso é muito fácil da gente comprovar. Veja o seguinte, eu selecionei essa foto, eu vou no módulo de revelação, depois a gente vai discutir revelação com calma, eu vou aqui no módulo de revelação
e vou transformar essa foto em preto e branco. Então agora, vou voltar aqui para o módulo biblioteca só para a gente ter uma visão global das imagens. Então agora, eu tenho essa foto visualizada em preto e branco. Mas será que a minha imagem original, que foi importada, está preto e branco? Muito fácil da gente comprovar. Eu vou na pasta onde estão as minhas imagens, eu sei que essas imagens estão na pasta fotos, dentro de adicionar, e está aqui, ó. Então aquela foto que no Lightroom me aparece preto e branco, continua colorido. Por quê? Porque o ajuste de preto e branco que eu fiz, ou qualquer outro ajuste que eu tivesse feito, não seria aplicado diretamente à imagem, mas sim seria ou é escrito na forma de uma instrução associada ao catálogo. Que catálogo? O catálogo para onde essas fotos foram importadas, nesse caso, o catálogo 02. Então é muito importante a gente entender o seguinte, 2 pontos. Primeiro, a foto não está no Lightroom. O que está no catálogo do Lightroom é a informação sobre a imagem. Segundo, nada do que a gente faz no Lightroom, nenhum ajuste do que a gente faz no Lightroom é aplicado diretamente à imagem. Todos os ajustes são aplicados ou são escritos no catálogo. E essa é a base do conceito de tratamento não destrutivo. Portanto, uma dúvida que sempre surge é a seguinte: depois que eu importei as fotos, eu posso jogar fora os originais? Depende do método de importação que você utilizou. No nosso caso, eu adicionei as fotos ao catálogo, depois a gente vai discutir isso. Portanto, se eu jogar fora as fotos originais, estão elas aqui, ó, eu perco essas imagens. Eu perco por quê? Porque as fotos não estão no Lightroom. As fotos estão no local onde eu defini que elas devessem estar no momento da importação. O que está no Lightroom, ou o que tem no Lightroom, são informações sobre essa imagem. Nesse caso, a informação de que a última alteração feita nessa imagem foi transformá-la para preto e branco. Portanto, não posso jogar, nesse caso específico, eu não posso jogar a foto fora, porque senão eu estaria jogando a minha única cópia da imagem. Então é bastante importante a gente entender isso. As fotos não estão no Lightroom e o que eu vejo na interface do programa não é a foto, é uma miniatura, uma visualização da imagem criada pelo programa no momento da importação, em que o programa me mostra todos os ajustes que foram feitos. Então o que eu vejo aqui não é a foto, e sim a leitura ou a tradução do que está escrito no catálogo do programa.